a verdadeira felicidade. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como a árvore que cresce na beira de um riacho. Elas dão fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. É forte. Bastante. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um Devocional com Ti Rafa e o Arthur, né? Ti Rafa Family. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse livro incrível, Salmo Terapia. Do pastor, doutor Jonathan Leônio. Muito legal. A gente teve o privilégio de ter a dedicatória aqui também. Comprei bem no lançamento. E eu assistia bastante o podcast do Jesuscope, que lá tem a parte Divinamente também. E eu comprei esse livro Salmo Terapia e também o Divinamente. São livros que têm edificado muito nossa vida. E eu falei para Rafa, Rafa, as pessoas precisam conhecer, sabe? As pessoas precisam entender, as pessoas precisam acessar tudo que tem aqui dentro, né? Eu acho que a gente seria egoísta se a gente guardasse isso pra gente. E por isso que nasceu esse novo quadro aqui no canal, tem esse devocional aqui que a gente está fazendo, tem um devocional de casal também, se você quiser acompanhar, e outros livros picados que a gente tem feito aqui no canal. Uma das coisas bem legais que tem a proposta desse livro aqui, é essa frase aqui que marcou muito pra mim: toda emoção é um convite para oração. Isso daqui foi uma das coisas que mais marcou pra mim. E a gente vai ler alguns trechinhos do livro aqui e comentando com vocês aqui o que o Senhor tem falado no nosso coração. Esse daqui é o primeiro volume, ele fala do primeiro até do 1 ao 30, né, os primeiros salmos ali, e aqui tem uma leve introdução. Essa ele é Rafa. Nenhum livro bíblico é tão fluente na linguagem das emoções humanas quanto o dos salmos. Todas as emoções humanas estão descritas nele, e Deus não as rejeita nem as reprime, mas a todas redime. Cada salmo é uma espécie de encontro de corações expostos, em que o coração humano é exposto ao coração divino, e o divino ao humano. As emoções imaturas e inflamadas de homens falhos são expostas às emoções graciosas e terapêuticas de um Deus forte e compassivo. Essa sempre será a nossa cura. É como um encontro entre a mulher que sofria com o fluxo de sangue e Jesus. Aquela mulher descobriu que virtude é esse encontro das nossas fraquezas com o poder de Deus, do nosso impuro sangue hemorrágico com o sangue puro que nos limpa, das nossas mãos fracas e trêmulas com os pés firmes de Jesus, do nosso padecer com o compadecer de Cristo. Os salmos falam sobre emoção, sobre coração, sobre devoção e sobre adoração. Mostram corações feridos que não têm medo de serem expostos para Deus, pois o coração de Cristo sabe como é ser ferido para ser exposto. Salmos são orações, que são conversas entre o nosso coração e o de Deus, porque toda emoção é um convite para a oração, e transformar a emoção em oração transforma o nosso coração. Falando em encontros com o coração de Jesus, como me espanto ao lembrar que na cruz, quando o lado direito de Cristo foi transpassado, saindo dele sangue e água, o único órgão passivo de tal reação era o seu coração. Jesus entende nossas feridas do coração, pois o dele também foi ferido, para em todas as nossas feridas poder se compadecer. E é justamente por meio dessas feridas na cruz que somos curados. Isaías 53:5. Como um Deus perfeito e sem feridas aceitou ser ferido, inclusive em seu coração na cruz? Uma possível resposta para essa pergunta eu aprendi em minhas aulas de fisiologia na faculdade de medicina. A queda nos feriu e nos separou de Deus. Nos tornamos deformados em todos os níveis, inclusive em nossa mente, pensamentos, sentimentos e desejos. Deus poderia então nos rejeitar, mas preferiu nos resgatar. Contudo, diante de uma ferida, imagine uma pele ferida para entender melhor. Apenas quando duas superfícies feridas se encontram pode haver restauração. Ou seja, não é possível suturar uma pele ferida em uma pele íntegra. Nós estávamos feridos, mas Deus inteiro. Por sua imensa graça, na cruz, Jesus aceitou ser submetido a todas as feridas humanas. A cruz, por isso, é como uma sutura de Deus, feita do alto céu ao lugar mais baixo da terra, um ponto cuja agulha rasgou sua carne e também o véu que nos separava, para nos juntar, de forma definitiva, a Cristo, unindo nossas feridas contaminadas da queda às feridas santas da cruz, e nos restaurar inteiramente
inteiramente, inclusive em nosso coração e emoções. Deus expôs o próprio coração a nós, em Cristo, sua imagem visível, para que nós pudéssemos nos expor, agora sem medo, em nossas orações, por Jesus, pela cruz. Sobre os Salmos. Os 150 Salmos foram escritos ao longo de 1000 anos, de Moisés até após o período dos profetas. São divididos em 5 livros, assim determinados. Livro 1, do Salmo 1 até o 41, livro 2, do 42 até o 72, livro 3, do Salmo 73 até o 89, livro 4, do Salmo 90 até 106, e livro 5, do Salmo 107 até o 150. Já o agrupamento dos Salmos, da forma que conhecemos, aconteceu após o cativeiro babilônico, para que a obra servisse como uma espécie de inário do povo de Israel e conduzisse o coração do povo de Deus em suas orações. É uma espécie de comunicação fluente dos sentimentos que inclui canções de louvor, de lamento, de penitência, imprecatórias, que são uma espécie de clamor por justiça e messiânicas. Sobre a leitura. Aí aqui o autor ele nos propõe, né? Propõe que à medida em que você avança na leitura, também escreva seus próprios salmos, de forma prática. Ao final de cada capítulo, convido você a transformar suas emoções em orações, aprendendo a salmodiar como Davi, pois este é um grande segredo daqueles que são cheios do Espírito Santo. Eles se comunicam por meio dos salmos. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Efésios 5, do 18 ao 19. Sugiro que este livro possa ser um devocional diário das nossas emoções. Vamos transformar emoção em oração, dor em adoração, lágrima em louvor e desespero em devoção. Essa será a nossa jornada terapêutica nos Salmos. Essa será a nossa salmoterapia. Este que você está lendo é o primeiro volume de um total de 5 livros, se Deus assim nos permitir. Cada um conterá uma exposição de 30 salmos e poderá ser utilizado como uma espécie de devocional das emoções, ainda que não careça de uma ordem cronológica para sua leitura, nem necessita ser lido durante um mês. Você pode fazer de cada salmo um convite à reflexão do seu coração no coração de Deus e do dele em você, e levar o tempo que precisar para prosseguir ao próximo. Abra o coração para ele agora, independentemente de como você esteja, pois o dele foi aberto para você. Vamos lá? Forte, hein? Isso tudo aí foi uma breve introdução, né? De como que é esse livro. É incrível. A partir de agora vai ser os Salmos primeiro, né, Rafa? Salmo 1. Um salmo para tratar... Aí aqui ele dá... Para cada salmo ele dá um título, né? Que aqui na Bíblia, o Salmo 1 é o caminho, a verdadeira felicidade. E aí no livro, o autor, ele dá um título. Então, é um salmo para tratar a infelicidade. Aí a gente já deu o salmo no começo, né? Sim. Agora e aí, vamos para a reflexão. Ele sempre divide o livro aqui, dos salmos, em 3 partes, né? E vamos lá. E aí, no final, tem a parte que ele falou Você pode escrever. que você pode escrever. Eu, no caso, a gente escreve no caderno. Eu não gosto de escrever no livro também. Porque vai que a gente empresta pra alguém, né? Exatamente. As pessoas vão ler as nossas infelicidades. Tô brincando. Vamos lá. Você quer ser feliz? Eu sei disso. Deus também sabe e também quer que você seja. Sejamos sinceros. Todo ser humano anseia por isso. O caminho que nós e nossos antepassados estamos percorrendo ao longo da história humana, desde a queda de Adão, sempre foi e sempre será uma busca por prazer e satisfação. Mas que tipo de pessoas são felizes? Onde encontraremos felicidade verdadeira em um mundo cheio de tristezas e decepções? É possível sermos felizes de verdade ou isso é uma ilusão? Os salmos serão uma busca para essa felicidade em meio às dores da vida. O salmo primeiro, ele serve como uma porta de entrada para todos os demais, pois responde a muitas perguntas sobre o caminho e a identidade de quem encontra a verdadeira felicidade. Vamos dividir essa jornada do salmo em 3 partes para melhor entendermos. Parte 1. Caminho de quem é feliz. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Quando eu era adolescente, entendia que Deus nos convidava para a santidade, mas não para a felicidade. Parecia-me que em troca de salvação eu precisava pagar um alto preço de entrar em um caminho de infelicidade, renúncias, privações, perdas e muito sofrimento. Porém, apesar de sermos de fato chamados à santidade, também somos chamados à felicidade. Na realidade, o que as Escrituras nos mostram é que a santidade é a verdadeira fórmula da felicidade. Quando olhamos ao nosso redor, percebemos que nenhuma outra geração teve acesso a tantos atalhos para o prazer, mas nenhuma outra antes de nós foi tão infeliz. Estamos falhando miseravelmente, procurando a felicidade nos atalhos dos prazeres. O Salmo 1 nos aponta para um caminho de felicidade
que passa pelas estações dos conselhos, condutas e encontros. Pense nessa sequência. Os conselhos que seguimos costumam determinar o caminho em que andamos. Os caminhos em que andamos determinam os encontros que teremos. Os encontros que teremos determinam as mesas em que nos assentamos. E as mesas que nos assentamos nos transformam em quem somos. Muito bom essa parte, né? É. E o legal é que tem negrito aqui, gente. É. Nossa, muito bom. Perceba a importância dos relacionamentos, dos ambientes, dos encontros e das mesas que nos assentamos, para a construção da nossa identidade e da nossa felicidade. Nada na nossa vida é tão poderoso como um bom encontro. E essa é a poderosa mensagem do Evangelho. Deus nos encontrou. O convite do Evangelho é um novo e vivo caminho de encontros com Deus, assentados à mesa, na qual desfrutamos de sua justiça e de felicidade. Não se trata apenas de quem não devo ouvir, ou onde não devo andar, ou sentar-me. O caminho da felicidade me diz quem devo ouvir, onde devo andar e com quem eu devo sentar-me. Olha o que diz o verso. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Deus nos fez para o prazer. Nosso problema não é nem nunca foi a busca pelo prazer, e sim, como bem disse John Piper, nos contentarmos com o pouquíssimo prazer. Somos destruídos sempre que optamos pelos prazeres pequenos e corrompidos deste mundo, em detrimento dos prazeres grandes e eternos que Deus reservou para nós. Mas este prazer não está em todos os lugares, e sim escondido na lei de Deus, reservado para os que desejam, que anseiam por sua palavra. A palavra de Deus é a ordem que nos coloca em ordem. A lei de Deus está encharcada de nãos, mas o não de Deus em sua palavra, ao contrário do que eu pensava quando era criança, não é privação, é proteção. A ordem de Deus coloca nossa vida em ordem, porém nosso prazer só será pleno quando for profundo. Por isso, a ordem é meditar de dia e de noite. Meditar significa trazer para a medula, para o meio, para o profundo. Uma grande ilusão da nossa geração é tentar encontrar a felicidade profunda em um oceano de superficialidades. Nós apenas somos completos pela profundidade do conhecimento das medulas de Deus e das nossas. Precisaremos de um conhecimento profundo do Senhor e de sua lei. No entanto, o grande propósito de Deus, ao nos colocar em um caminho de felicidade, é tornar-nos alguém diferente. Não se trata necessariamente sobre o que fazemos ou deixamos de fazer, mas sobre quem seremos e se nele permaneceremos. Ô, Rafa, isso daí me fez lembrar de algo, só antes de ir pra parte 2, né? Hoje nós vivemos uma geração que vive muito a timeline, né? E pouco o perfil. Muitas vezes a gente tá rolando, a gente tá vendo de tudo um pouco, mas a gente não vê muito... Parou. O quê? De gravar. Bateria? É. Ou será que só deu um aviso aqui? Vamos ver, gente. Tá gravando. Voltou. A Rafa tem um zóio, gente, que eu vou falar pra vocês. Não sei como ela enxerga. Nós vivemos hoje numa geração que rola muito, né? É uma geração que vê de tudo um pouco, mas não vê muito de um pouco. É. Então a gente acaba sendo muito superficial, a gente acaba sempre estando por cima ali da água, mas a gente não vai profundo. A gente precisa ser uma geração iceberg, né? Que vê tudo aquilo que tem por baixo, que não seja superficial, que seja profundo, né? E quando eu li esses salmos aí, quando eu li essa primeira parte, aquele trecho que fala, né? Com quem nos relacionamos, os nossos encontros, as nossas mesas, isso tudo define o que a gente é. E é exatamente isso, né? Fala um pouco sobre identidade. Que é o que a gente viveu esse final de semana. A gente viveu muito esse final de semana na conferência que a gente teve aqui na igreja, e uma conferência que vai fazer 1 ano e 3 meses, quase 1 ano e meio que a gente está sonhando, e mais de 3, 4 meses aí que a gente está organizando ela em preparação, em oração. E a sua identidade é o mais precioso que você tem, né? Na própria Bíblia diz, em Salmos, né? Bem-aventurado, feliz aquele que não se assenta na roda. Por quê? Uai, se você tem a sua identidade bem firmada, para que você vai ficar correndo esse risco, né? Então é muito importante. Nós somos a média daquilo que nós convivemos, daquilo com quem nós convivemos, daquilo que nós lemos, que nós ouvimos, que nós assistimos, que nós nos alimentamos, né? E eu acho que isso é uma das coisas que o Senhor mais tocou no meu coração, sabe? A porta bateu, gente. Uma das coisas que mais Deus tocou no meu coração, acho que tá com o microfone, que o Senhor tocou no meu coração. Quer ir pra parte 2 ou você quer comentar alguma coisa? Não. Então bora lá. Eu gosto muito dessa parte aqui. A identidade de quem é feliz. Pois será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas
não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Davi define a identidade daqueles que encontram esse caminho como árvores, que apresentarão 5 características representadas por 5 P's. Eu gosto muito disso aqui, ó. Seremos plantados, providos, produtivos, perenes e prósperos. A comparação de Davi é mais de uma das muitas sinalizações de Deus dizendo que somos feitos para habitarmos em um jardim. Quando ele diz que... marca aí, que eu marquei aqui no meu. Quando ele diz que seremos plantados... Gente, peraí. O vento foi forte, mas o barco tá no alto mar ainda. Então vamos lá. Quer começar a parte 2 de novo? Não, acho. Então vai de onde parou. Ó, é os 5 P's, né? Então, plantados, providos, produtivos, perenes e prósperos. Quando ele diz que seremos plantados, ele está afirmando que não estamos onde estamos por acaso. Fomos plantados pelo Senhor, que é responsável por nós e por sua criação. Não somos uma obra do acaso, temos uma origem, uma raiz, e segura e desenvolvida por Deus. Pense na segurança que isso gera. Quando Davi afirma que seremos providos, ele está enfatizando que no caminho em direção à felicidade que Deus tem para nós, estamos juntos aos ribeiros de águas vivas, estamos perto de fonte de águas vivas, temos acesso a Ele e Ele é tudo de que precisamos. Nós podemos ser saciados no Senhor hoje, pois Ele nos deu tudo o que necessitamos. Davi afirma também que seremos produtivos. Neste caminho temos a promessa de que produziremos muito fruto e na estação própria, sem pressa e sem atrasos, no momento certo daremos nossos frutos. Mas não apenas seremos produtivos, porque também seremos perenes. Haverá beleza em nossa vida e seremos constantes. Nossas folhas não cairão fora do momento de renovação, no caminho da felicidade em Deus. E por fim, seremos prósperos em tudo, pois neste caminho tudo coopera para o nosso bem, até as adversidades. E Deus não nos poupará de nada do que nos faça mais parecidos com Jesus, a nossa verdadeira prosperidade. Você pode parar por alguns segundos e apropriar-se dessas promessas para a sua identidade nele? Eu gostei muito dessa parte. Você quer ler o que você anotou? Ai, na verdade... Você anotou de geralzão? Eu coloquei que o Senhor nos convida para a santidade e não para a felicidade em si. A felicidade a gente vai encontrar na santidade, entende? Pois quando de fato encontramos a santidade em Cristo, as demais coisas são acrescentadas em nossa vida. Aí eu coloquei essa parte desses 5 P's porque eu gostei bastante, né? E ali a parte do salmo, que eu não posso ler, porque aí é o meu salmo, né? Mas eu tenho esse livrinho aqui, que ele fala assim, ó, palavra do dia. Eu coloco, né, o que eu li, tem o versículo-chave, que você pode colocar perto do versículo, as palavras-chave, motivos de gratidão que você pode agradecer e a aplicação na minha vida. Então eu coloquei sempre os salmos aqui. Parte 3? Sim. O caminho dos que rejeitam a felicidade. Mas o Salmo também nos mostra o caminho à identidade dos que perdem a verdade... Eu vou ter que esticar a perna, gente. Dos que perdem a verdadeira felicidade. Os ímpios são comparados com a palha que o vento espalha. Ser palhas pode parecer atraente. Afinal, parecem leves. Entretanto, são apenas soltas. Parecem livres, mas na realidade são apenas escravas dos ventos de prazeres momentâneos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor entende de caminhos, pois Ele é o caminho. Felicidade de verdade é ser conhecido por Ele, em caminho de intimidade, conhecimento e relacionamento profundo com Ele. A felicidade não é um lugar para onde estamos indo, mas um caminho onde Ele está. Não é um lugar que encontramos, mas uma pessoa que nos encontrou. Não é para onde estamos indo, mas sim quem está indo conosco. Não se trata de não chorar durante a jornada, mas de ter a certeza de caminhar com o Consolador, mesmo em meio às lágrimas. Nós podemos ser felizes de verdade, não é utopia. Vamos juntos em busca da felicidade verdadeira. E aí agora fica as 3 perguntas para você escrever os seus salmos, né? E de verdade, escreve aí que faz muito bem você tirar isso do seu coração, né? Então agora escreva seu salmo, transforme suas emoções em orações. Se a felicidade não é o lugar onde chegamos, e sim um caminho por onde andamos, indique a quais ambientes e mesas você pode começar a se expor para ser mais parecido com Jesus. Indique também quais ambientes e mesas você deve abandonar, pois distorcem você. Se a felicidade tem a ver com encontrar prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite, indique em que momentos a palavra de Deus gerou prazer em seu coração. Se isso ainda não aconteceu, escreva uma oração pedindo a Ele prazer na palavra.
Felicidade não é ausência de tristeza, mas certeza de consolo. Para quais dores da alma você precisa de consolo do Espírito Santo? Escreva contando a ele. E é isso. Se você sentir à vontade, né, quiser comentar no vídeo Sim. o que o Senhor falou contigo, né, através dessa ministração aqui, através desse livro, e a gente estende o convite para vocês também que querem caminhar um pouquinho mais de perto, né, nós temos grupo no WhatsApp de devocional, vou deixar o número aí na descrição, você clica, entra lá. E o Thiago pode deixar também para se vocês você quiser comprarem comprar, o livro. né, conhecer o trabalho do pastor. Não, a gente quer comprar os outros agora. Nossa, estamos doidinhos para comprar, Mas muito a gente bom. falou que vai acabar esse daqui primeiro. Sim, porque tem outros 120 aqui na nossa frente e não dá para vocês verem. Eu sou muito viciado em livros, assim. E eu gosto de ter eles, né? Porque você lê uma vez, depois você lembra de algum momento, você fala, nossa, vamos lá, né? Eu não quero dar um spoiler não, mas o Salmo 5 falou muito com a Rafa, né? Em um outro vídeo, né? Vai chegar o momento do Salmo 5, a Rafa vai contar um pouco. E eu acho que isso é muito interessante. Tem muitos livros que às vezes eu leio e eu falo assim, nossa, tô precisando viver isso. Não vou pra frente não, vou parar aqui. Aí eu amadureço aquilo durante um dia, durante uma semana, durante um mês, depois eu volto e falo, vou ler novamente. Esse livro aqui mesmo eu li, já comecei a ler ele várias vezes, assim. Eu li já o primeiro, o segundo, o terceiro, várias vezes, porque eu falei, eu preciso degustar tudo que tem aqui. Porque assim, olha que loucura, em um capítulo, olha o tanto de coisa que a gente pode aprender. Agora imagina no livro todo de Salmos, imagina na Bíblia toda, imagina em uma vida de devocional, numa vida de relacionamento com Deus, o tanto que você não pode viver, tanto que você não pode amadurecer, aprender, crescer, né? Você, sua esposa, seu filho, seu marido, sua família, seus amigos, né? A sua vida principalmente, né? A sua vida ministerial, enfim. Então eu tenho certeza que esse vídeo deve ter falado muito contigo, porque falou muito com a gente, né, Rafa? Com certeza. E compartilhe com uma pessoa que você sabe que precisa ouvir isso tudo, né? Não somente para ajudar o nosso canal, mas para ajudar essa pessoa também, tá? Sim. E se você tiver condições de comprar o livro também, adquira esse livro, porque você vai ter ali, não é um livro para você ler de uma vez, né? É como se fosse a sua Bíblia, você vai estar lendo sempre. Você não precisa necessariamente ler na ordem, mas a gente começou no primeiro para ficar mais fácil de gravar aqui com vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido, né, Rafa? Nós nos vemos vocês aí nos próximos vídeos. Deus abençoe. Até mais.